que conhece os crentes. Jesus sabe quem somos nós, irmãos. Conhece a nossa história, conhece o nosso passo a passo, sabe daquilo que nós muitas vezes nem sabemos, mas Ele cuida de nós. Queridos, quero ministrar uma palavra no seu coração nesta noite, palavra expositiva. Quero expor o texto, capítulo 3 de Atos dos Apóstolos, a primeira parte, uma narrativa muito conhecida, talvez você até cite de cor. Mas eu quero transportar para você, quero lidar com você, como se nós estivéssemos passeando por um museu. Eu não sei quantos já tiveram a oportunidade de adentrar e apresentar-se e ver algum quadro, alguma pintura, alguma tela pintada. E é muito comum a gente se deparar com esta tela e ver uma série de imagens ali, não é verdade? E aqui o médico Lucas, além de médico, era um historiador e era um teólogo. Ele é responsável pelo livro, pelo Evangelho de Lucas, mas também é o escritor do livro do Atos dos Apóstolos. Quem narra aquela história ali de Atos dos Apóstolos é o médico Lucas, o mesmo evangelista. E ele se revela um pintor excelente, porque ele narra, e cada palavra colocada ali, porque você precisa entender que nós temos quatro evangelistas, né? 4 perspectivas diferentes: Mateus, Marcos, Lucas e João. Cada um deles tem uma perspectiva diferente. Mas Lucas, ele tem uma particularidade. Ele escreve depois de todos os outros, e ele escreve, né, com muita pesquisa. Veja que até o mesmo livro de Atos dos Apóstolos, ele começa dizendo que, excelentíssimo Teófilo, o que eu vou narrar aqui é fruto de muita investigação. E ele procura ser o mais fiel. Então, cada palavra colocada aqui tem um propósito muito claro. Lucas quer nos instruir. Ele quer mostrar esta tela pintada para nós com o propósito de instruir a igreja dos nossos dias. E nós não podemos passar com uma leitura apressada por esse texto e não extrair verdades para as nossas vidas. Então eu quero que você entenda aqui que ele fez grandes pinturas sobre o ministério de Jesus e depois sobre a perspectiva do que os apóstolos fizeram após a ascensão do Senhor Jesus Cristo. Note que no capítulo 2 de Atos dos Apóstolos, Lucas apresenta uma igreja modelo. Ele vai dizer lá nos últimos versos do capítulo 2 que os irmãos, né, eles permaneciam na doutrina dos apóstolos, no partir do pão, na comunhão, e o Senhor ia acrescentando aqueles que iam sendo salvos. Então ele descreve ali, eu não sei se você já leu Atos 2, na perspectiva da saudade, o desejo de participar daquela igreja. Uma igreja de crente, uma igreja de um povo reunido, um povo que tinha pão em comum, tinha comunhão, tinha alegria, o culto era um abençoado, a alegria, os irmãos tinham tudo em comum. A gente nem conheceu essa igreja, mas dá vontade de participar, de ser membro dela. Porque a intenção de Lucas aqui era apresentar a igreja modelo, o Espírito Santo atuando na igreja de Cristo. Mas aí ele vem, logo em seguida, e ele apresenta uma tela seguinte, não mais no capítulo 2, no capítulo 3. Essa igreja que participa do pão, esta igreja que tem tudo em comum, esta igreja que está em comunhão, esta igreja que frequenta o culto, esta igreja que é animada, que é avivada, ela não pode ficar nas 4 paredes. Lucas apresenta um caso que tira essa igreja e bota essa igreja para agir. Porque vamos combinar, participar de culto é bom. Está no domingo aqui uma beleza, o louvor, a adoração, a gente fala em mistério, a gente canta, a gente se alegra, é uma bênção. Mas nós não podemos ficar na igreja de domingo, nós precisamos avançar para a igreja de segunda-feira. E qual é a igreja de segunda-feira? É aquela que aplica o que aprendeu no domingo, é aquela que vive o evangelho da segunda. Não é aquele crente que sai e esquece que é crente e só vai lembrar de ser crente de novo no outro domingo, quando tem que ir para a igreja. Não, na segunda-feira ele precisa estar vivo, ele precisa testemunhar, ele precisa chegar no ambiente de trabalho e dizer: rapaz, eu ouvi uma palavra no culto, ou palavra, eu tenho que compartilhar contigo. A igreja de segunda-feira
parece com crente, anda que nem crente, e fala do amor de Cristo, logo que amanhece o dia, está na presença de Jesus, não se esqueceu não se espera um próximo final de semana. Essa igreja é uma igreja em ação, e aqui Lucas é fascinante ao mostrar esta perspectiva, e nesse texto especificamente. E o que ele mostra nesse texto? 3 coisas, coloquei até com a letra R, que é para facilitar para você. Primeiro, ele mostra a rotina dos crentes, o que o crente faz no dia a dia. Depois ele mostra a ruína do mundo, e depois ele mostra os recursos da igreja. Rotina, ruína e recursos, é o que nós vamos falar nessa noite. A primeira coisa é a rotina dos crentes. O que esses crentes faziam? Esses crentes de Atos, no capítulo 3, versículo 1, dizia assim: certo dia Pedro e João estavam subindo para onde? Para o templo, na hora da oração, às 3 horas da tarde. Mas vamos combinar que se a gente marcar uma oração 3 horas da tarde, eu tenho a impressão que talvez só venha o dirigente. E se vier, olha lá se ele não chegar atrasado, porque 3 horas da tarde no Piauí, vamos combinar, né, que é ruim para orar. Mas o fato, irmãos, é que tudo é ruim quando a gente não está ligado com os céus. O culto é ruim, o louvor é ruim, o som é ruim, o pastor é ruim, a igreja é ruim, não tem nada bom. Mas quando a gente está ligado com os céus, pode dar microfonia, o pastor pode falar fora de rumo, pode dizer uma coisa ou outra, mas a gente está ligado nos céus. Porque quando a gente se liga com Deus, tudo é bom. Não tem calor, não tem dificuldade. Ah, mas é longe, mas eu vou assim mesmo. Ah, mas só tem de bicicleta para ir, mas eu vou assim mesmo, porque eu estou com sede de Jesus. Agora, com quem está cheio, você já ofereceu comida para quem está cheio? Eita, chega, não quero não. Mas quando a gente está com fome, rapaz, até um pirãozinho vai, desce gostoso. Um açúcar com farinha chega, desce bom, que você completa com água. Uma rapadurazinha, o problema é que nós estamos cheios. Enquanto nós não nos esvaziarmos de nós mesmos para ter fome dos céus, tudo vai ser difícil. Mas aqui nós tínhamos uma igreja, a rotina do crente era subindo para orar. Na cultura judaica nós tínhamos 3 períodos de oração. Um começava às 9 horas da manhã, era a primeira oração. A outra às 3 horas da tarde, no final do dia eles também se reuniam em oração. Então eles tinham uma rotina de oração. Eles tinham um momento de oração. Eles tinham disciplinas espirituais, coisas que o crente de hoje não pode abrir mão. Disciplinas espirituais. A leitura da sua Bíblia, a sua oração não é para ser feita só na igreja, não. Se você fizer oração e leitura bíblica só na igreja, você não vai se sustentar de pé. Você precisa ter alimento na sua casa, louvado seja o nome do Senhor. Você precisa ter momentos de devoção e de encontro com Deus no teu lar, crente. Nós precisamos retomar isso, esse desejo pela palavra de Deus. Queridos, nós nunca fomos uma geração tão analfabeta de Bíblia. Se você perguntar o que tem na Bíblia para a maioria, ninguém sabe responder. Se você botar alguém para fazer uma oração aqui, faz vergonha, porque às vezes não sabe nem como é que começa. Crente, orar é falar com Deus. Ler Bíblia é o básico da vida cristã. Nós precisamos despertar para esta realidade. Eu tenho absoluta certeza que você não se esqueceu de almoçar hoje. Ou se esqueceu? Do lanchezinho da tarde, talvez não. Deu a fome, né? Eu duvido que você passe 3 dias. Menino, tem 3 dias que eu não almoço. É muito comum, né? Esse rapaz tem uns 3 a 4 dias que eu nem pego, eu não sei nem cadê minha Bíblia. É comum ou não é? Querido, enquanto nós não priorizarmos, e aqui Atos dos Apóstolos estava dizendo, os crentes caminhavam para o templo para orar, caminhavam para o templo para estar em oração, em comunhão com Deus, encontros regulares com o Senhor, porque, irmão, sem oração a igreja perde a força, o crente definha, se desidrata, a fé se esvai. Se você cuidar de planta, experimente não regar ela não, para você ver. No BR ou Broco nós começamos. Vai começar já. Tem que regar, não tem? Porque se nós, irmãos, não fizermos e não tivermos disciplinas espirituais, sabe o que a gente vai ver? Certa vez aí, eu já até passei para alguns aí, um livro chamado A Treliça e a Videira. Teve uma época que eu comprei até uns exemplares e dei para alguns. O que esse livro fala? Esse livro fala sobre alguém que planta, tem uma planta. Existem alguns tipos de planta que você põe uma estrutura e a planta cresce e toma toda aquela estrutura.
De modo que quando a planta está bonita, frondosa, você nem vê a estrutura por baixo, você só vê a planta. E aí o escritor desse livro, ele faz a diferença entre a treliça, que é onde a planta cresce, e a própria videira, que é a planta. E ele não tenta nos mostrar que quando a igreja está florescendo, quando a igreja está ganhando almas, quando a igreja tem vida de oração, quando a igreja tem comunhão, quando a igreja deseja os céus, quando a igreja almeja a presença de Deus, o que aparece na igreja é as flores, é as folhas, tudo verdinho e frondoso. Mas quando a igreja perde a vitalidade, quando ela perde o desejo pelos céus, as plantas murcham e tudo que aparece é a estrutura. Aí você só vai falar de reunião, de comissão, disso para isso, reunião para aquilo, isso e aquilo outro, e nada de céu, nada de fruto espiritual. É claro que a estrutura precisa estar presente, é claro que a gente precisa de comissões, é claro que a gente precisa de reuniões, mas não é o mais importante, porque o mais importante é a igreja tendo vida na vida, ganhando almas para Jesus, crescendo, adorando o nome do Senhor, estando presente, marcando o território, orando, lendo Bíblia, estando cheio do poder de Deus. Essa é a realidade da igreja. E essa igreja, se não tiver buscando a presença de Deus, se não estiver na vitalidade, sendo alimentada pela presença de Deus, ela definha, ela morre. Queridos, nós precisamos despertar para isso, porque João não tem nem necessidade de se informar, gastou tempo olhando o que não nem necessitava ver. Mas talvez você perceba que gastou pouquíssimo tempo com coisas espirituais. Talvez você perceba que gastou pouquíssimo tempo se debruçando sobre a palavra de Deus. Quem sabe já passou-se 24 horas e você não lembrou de dobrar o seu joelho e agradecer pelo dia de hoje. E isso vai ficando cada vez mais normal. E quando a gente se espanta, irmãos, a gente está definhando espiritualmente. Cada vez menos desejando a presença de Deus. Vir à igreja vem arrastado. Mas quando a gente está alimentado, quando a gente está desejando os céus, vir e desfrutar do reino de Deus se torna um prazer e uma alegria. A minha oração nesta noite é: Deus, devolve a nossa alegria de entrarmos na tua casa. Que nós possamos declarar como salmista: alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. A casa do Senhor, o desejo pelo encontro com os irmãos, pela comunhão com os céus. Querido, nós precisamos entender que estes homens de Deus aqui, nós estamos falando de evangelistas, homens que andaram com Jesus. Eles poderiam ter dito assim: eu não preciso mais orar não, eu andei foi com Jesus, eu andei foi com o homem, eu fiz milagre. Pedro poderia dizer assim: eu andei foi por cima das águas. João poderia dizer assim: rapaz, eu fiz foi dobrar a minha cabeça, inclinei minha cabeça nos peitos de Jesus, eu vou orar para quê? Eu sou assim com Jeová. Não, eles não abandonaram a rotina de oração, orando, lendo Bíblia, em comunhão com Deus, na presença de Deus, porque eles sabiam que em qualquer momento eles poderiam falhar se eles não estivessem na presença do Senhor. Então a igreja precisa adorar, nutrir a comunhão, evangelizar, discipular. Louvado seja o nome do Senhor. Nós precisamos, irmãos, entender isso. Uma rotina espiritual, de disciplinas espirituais para a igreja de Cristo. A gente também precisa entender que há uma diferença entre ação e agido. Ação é quando a igreja se envolve na adoração. Muitas vezes nós queremos apenas agitar. Nós temos o exemplo de Marta e Maria. Marta estava naquela perspectiva de servir. No coração dela não havia dúvidas, ela queria fazer o melhor. Eu costumo dizer que é muito possível a gente fazer a obra de Deus e se esquecer do Deus da obra. Todo obreiro tem que ter muito cuidado com isso. A gente chama isso de ativismo espiritual. Eu estou envolvido em tudo. Uma cadeira está no lugar, faz isso, compra isso, o som tem que estar no ok, tem que fazer isso, tem que fazer aquilo outro. É ótimo ter um sistema de som desse. É ótimo. Mas sem som, o evangelho continua sendo pregado. O que não dá para negligenciar é a vida de oração e leitura da palavra de Deus. Sem som a gente escapa, sem cadeira a gente escapa, sem ar a gente escapa. Mas sem a palavra de Deus, sem a oração, a gente vira um clube social. Então a gente não pode inverter as prioridades. Nós precisamos estar conectados com os céus. Marta, aqui no exemplo, quando Jesus vai visitar ali Betânia,
Marta está agitada. Ela quer resolver tudo, ela quer servir da melhor forma possível, mas ela se esquece de se debruçar na presença de Jesus. E Jesus alerta: Marta, Marta, presta atenção, menina. Veja que a tua irmã que ficou aqui aos meus pés escolheu a boa parte. Nós precisamos estar conscientes disso, irmão, escolhendo a boa parte. A boa parte é nos pés de Jesus, a boa parte é em comunhão. Não adianta estar agitado de um lado para o outro e se esquecendo de se desfrutar da presença de Deus. Às vezes, irmãos, a gente vem para o culto, presta atenção em tudo. Presta atenção na roupa de um, de outro, se está assim, se está assado. Presta atenção em tudo, mas se perguntar, onde foi que o pregador leu? Qual foi os hinos que foram cantados? Quem dirigiu o culto? Queridos, nós não podemos nos acostumar com o natural. Nós precisamos chegar num momento como esse, de culto, e estar ligado com os céus, buscando a presença de Deus. Se faltou uma coisa ou outra, eu costumo até dizer na congregação: se você conseguiu resolver até agora, glória a Deus. Se não, esqueça, deixa, depois a gente resolve. Porque agora é a hora da adoração, é a hora da comunhão, é a hora da presença de Deus, é a hora da gente devotar a adoração. Você já conversou com alguém que não está lhe dando atenção? Você começa a falar e o cabo, Se você perguntar, ele não sabe nem responder. Agora você imagina um culto que você vem para Deus e você prestou atenção em tudo e menos no objeto, no ser da adoração. Ah, querido, perdeu tempo. Achou que estava fazendo uma vantagem e não fez nada. Mas o meu conselho para você é: escolha a boa parte. Não viva agitado, viva em ação na presença de Deus. Louvado seja o nome do Senhor. A rotina da igreja, irmão, ela precisa ser definida em disciplinas espirituais, individual e coletivo. Toda devoção e toda adoração, ela precisa ser individual, mas ela também precisa ser coletiva. Por que ela precisa ser individual? Porque nós cumprimos um mandamento do Senhor. Quando ele fala lá no Sermão do Monte, ele diz: olha, entra no teu quarto, fecha a porta, e o teu pai que vê em secreto te recompensará. Ele está dizendo que a sua adoração e a minha adoração, ela tem um aspecto secreto e particular com Deus. É lá na sua casa, é lá no seu quarto. Sabe por que é importante essa adoração? Para garantir que ela seja verdadeira. Porque você sozinho com Deus, você não vai mudar a voz. Oh, soberano, eterno, altíssimo Deus, estou na tua presença. Você está sozinho, você não está impressionando ninguém. É só com Jesus. Se você não conseguir orar, você geme. E ele te entende, porque a palavra de Deus diz que os gemidos inexprimíveis ele compreende. Quando você se lança de Jesus: eu não sou nada, eu não tenho palavras bonitas hoje, eu só preciso da tua presença. Aí essa você não está impressionando ninguém, é só você e ele. Aí você garante que ela é fiel. É uma adoração genuína. Ela é verdadeira. Mas essa adoração também precisa ser comunitária. Porque na comunidade nós somos corrigidos uns pelos outros. Porque sozinho você corre o risco de entrar numa heresia e ninguém vê. Mas aqui na comunidade um vai corrigindo o outro. Só a adoração é assim. A adoração para Deus é assim. E ela é fiel àquilo que a Bíblia orienta e ensina. Então ela tem esse aspecto coletivo e individual. A oração, a palavra, a escola, o discipulado, o tempo a sós com Deus, a evangelização, o discipulado precisam ser prioridades na vida do crente. Essa é a rotina do crente. O crente tem que ter rotina espiritual. Você precisa chegar no primeiro dia do mês, do ano, e marcar em quanto tempo eu vou ler minha Bíblia, e se desafiar, e se conseguir, não conseguir, vai continuando e vai fazendo. Você precisa se desafiar e dizer: esse ano eu preciso ler minha Bíblia toda, esse ano eu preciso evoluir espiritualmente, esse ano eu preciso me envolver em alguma atividade na igreja, esse ano eu vou somar com o ministério de evangelismo, esse ano eu vou me envolver na mídia, esse ano eu tenho que me envolver no departamento infantil, porque igreja também é serviço. Você precisa fazer parte, você precisa trabalhar no reino de Deus, mas você precisa também ter disciplinas espirituais. Qual é o momento da sua oração? Qual é o momento da sua leitura da palavra de Deus? O momento de você estar sós com Deus, o momento de você se lançar na presença de Deus. Nós precisamos, irmãos, voltar a esses hábitos.
de adentrar a casa do Senhor e orar, e se lançar em oração na presença do nosso Deus. Todo mundo quer ver milagres, todo mundo quer ver Deus operando, todo mundo quer ver Deus salvando, todo mundo quer ver a igreja avivada, sim ou não? É só eu que desejo isso? Eu creio que você também. E o que nós estamos fazendo para isso? Nós vamos chamar um pregador diferente todo final de semana para a gente fazer um rebuliço aqui? Não, queridos, nós vamos nos curvar em adoração a Deus, porque aonde as lenhas se ajuntarem, clamando por poder de Deus, Deus visitará com poder e avivamento. Louvado seja o nome do Senhor. Mas os crentes precisam ter rotinas espirituais, disciplinas espirituais, leitura bíblia, oração. Louvado seja o nome do Senhor. A igreja também apresenta aqui, Lucas apresenta a ruína do mundo. Que ruína é essa? Ele apresenta a igreja modelo, Atos. A igreja de Atos ali, a igreja de Atos 2, é apresentada ali como algo pulsante, uma igreja viva, em comunhão. Mas ele apresenta aqui a figura do aleijado. Olhe só o que diz o texto. Que quando, certo dia, capítulo 3, versículo 1, eu vou reler essa parte. Certo dia, Pedro e João estavam subindo ao templo na hora da oração, às 3 horas da tarde. Verso 2: estava sendo levado para a porta do templo, chamada Formosa, um aleijado de nascença, que ali era colocado todos os dias para pedir esmolas aos que entravam no templo. Vendo que Pedro e João iam entrar no pátio do templo, pediu esmola. Observe essa cena. Veja o mundo arruinado aqui. Veja o pecado instalado. Pedro e João estavam diante de um aleijado de nascença. Assim está a humanidade. Nasceu em pecado. A humanidade já nasce aleijada de nascença, enferma, com a condição de pecador, afastada de Deus. E é preciso que a gente entenda que o mundo aí fora está afastado de Deus. O mundo aí fora não gosta de Deus, não deseja a presença de Deus. Porque se nós não fizermos o diagnóstico correto, nós não vamos dar o tratamento correto. Às vezes você vai lidar com uma pessoa, você diz, não, mas é porque ela está com essa doença, com essa dificuldade. Não, ela está em pecado. E por estar em pecado, o tratamento dela é um relacionamento com Cristo. E uma vez se relacionando com Cristo, ela passa a desfrutar de nova vida. Então, para saber o remédio certo, a gente precisa dar o diagnóstico correto. O problema do mundo não é falta de felicidade. O problema do mundo não é excesso de depressão. O problema do mundo não é excesso de vaidade. O problema do mundo é que ele está em pecado e afastado de Deus. Tudo que o mundo vem vivendo são sintomas da doença. É sintomas do pecado. A maldade crescendo, a criminalidade crescendo, é porque o homem deu as costas para Deus. Então, do que o homem precisa? De Jesus Cristo na vida deles. Eles precisam receber Jesus como seu Salvador. Eles precisam entender que a necessidade principal do pecador é perdão e não prosperidade. Alguém que corre para a igreja não é porque meus negócios estão ruins, eu quero prosperar. Não, seu problema não é falta de prosperidade, seu problema é pecado. Você precisa se arrepender, acertar sua vida com Deus e desfrutar daquilo que Deus tem para nós. A igreja de Cristo precisa de santificação e não de entretenimento. Às vezes o caminho mais fácil e é tentador para qualquer um que lidera uma igreja, dar o caminho mais fácil. O que é que nós vamos fazer? Vamos entreter o povo. Festa por cima de festa. E aí o povo vem, e o povo gosta. E o povo gosta mesmo. Mas o que o povo precisa é se santificar na presença de Deus. Precisa se arrepender. Precisa voltar ao passado, botar pó de cinza na cabeça, rasgar as vestes, vestir sangue de pano e dizer: Senhor, tem misericórdia de nós. Nós nos arrependemos, nós precisamos do Senhor. Esse é o diagnóstico, irmãos. Então o mundo está em ruína e nós precisamos enxergar que esta igreja foi plantada para alertar o mundo caído, que ele precisa de Jesus. A igreja é resposta para o mundo perdido. E quais são as consequências do pecado? O homem não andava, o homem era levado pelos outros, o homem vivia de migalhas, o homem ficava na porta, o homem era impedido de entrar no templo. Ele se arrastava nesta vida por mais de 40 anos.
Em outras palavras, aquele homem é o reflexo da humanidade. Ele não conseguia se ajudar e não conseguia ajuda definitiva de ninguém, nem mesmo com a religião. Ele estava na porta de um templo. E o judeu era orientado em Deuteronômio 15, do 1 ao 11, que não poderia haver ali, permitir a pobreza. Eles tinham uma obrigação de auxiliar aquele homem. Mas nada que era dado àquele homem era definitivo para a vida dele. Ele vivia de migalhas. O estado dele era deplorável. Revela, irmão, exatamente o que o pecado faz comigo e com você, faz com o homem perdido. A primeira coisa que ele faz, ele nos separa de Deus. Ele rouba a nossa dignidade. Vivia arrastado, jogado de um lado para o outro. Não podia andar com suas próprias pernas. Perdeu a vida plena, tornou-se impotente e passou agora a mendigar, sem esperança, humilhado, pedindo, dá-me alguma coisa. O pecado, irmãos, faz isso. Destrói, humilha, massacra, tira a honra, joga acaba com o nome, joga no lamaçal. E ali nós tínhamos o reflexo do mundo caído naquele homem aleijado. E qual é a crueldade do pecado? O pecado ainda é cruel. O pecado manipula e também nos torna manipuladores. Como é que ele manipula? O homem perde a visão da sua necessidade. Aquele homem aleijado achava que o seu grande problema, sabe o que era? Dinheiro. Me coloque na porta do templo, que se eu pedir para quem está entrando, eles vão me dar dinheiro, e com dinheiro eu vivo mais um dia. E assim muitos que estão vivendo uma vida de pecado, vivendo um dia após do outro de migalhas. Mas esse homem também se tornou um manipulador. Sabe por que ele é um manipulador? Porque ele estava na porta de um templo. Alguém que vai orar já era constrangido. Você sabe quantas moedas ele recebeu ali? Talvez o caba, tudo que ele não queria era dar essa moeda para ele, mas deu. Ele disse, rapaz, eu vou orar e não vou dar uma moedinha. E aí ele ficava como um pedinte na porta do templo, olhando para a cara dele. Só você vai orar, né? Que bom, ajuda aqui o pedinte. Manipulando aqueles que estavam entrando no templo. Você que vai orar, vai adorar a Deus, lembra de mim aí, ó. Vai, me serve, me põe uma moedinha aqui na minha mão, manipulando a consciência daqueles que estavam entrando. Então o pecado tem isso, ele manipula o pecador, mas também torna ele manipulador. E a hora que ele estava, sabe do quê? Do lado da porta formosa, uma porta de 22 metros de altura, de bronze polido, vindo de Corinto, parecia ouro. Quando você entrava ali na porta formosa, era uma belíssima porta, que tinha um pendente do lado, mendigando, revelando a pobreza, o estado de homens e mulheres atolados no pecado, sofrendo consequências, manipulando e sendo manipulados. Fatalmente ali, você tinha ninguém ajudando ninguém, todo mundo em ruínas, tanto o que estava dando esmola, quanto o que estava recebendo. Era essa a situação, esta é a situação do homem, esta é a situação daqueles que não conhecem a Jesus. Vivem uma vida de pecado deplorável, distante de Deus. Por que eu estou narrando isso? Porque eu não estou falando de alguém distante, não. Eu estou falando talvez do seu colega de trabalho. Eu estou falando daquele seu amigo e irmão que não conhece a Jesus. Esse é o estado dele. E sabe o que é mais desafiador? É que você tem o remédio. Você tem a resposta. Porque a igreja não é a Assembleia de Deus, a igreja é você. Você é a resposta de Deus para o pecador perdido. Você é a luz em meio às trevas. Talvez tenha um lugar ali que só você é crente. E se você se posicionar, aquele povo que está ao seu redor saberá que ali há um crente que teme ao Senhor e que é resposta para o mundo. Nós precisamos entender isso. Por quê? Porque o terceiro ponto eu encerro. Os recursos da igreja. Lucas narra no verso 6 do capítulo 3, Pedro dizendo assim, olhe para nós. É bem verdade, irmãos, que até talvez dizer essa frase está difícil. Por isso que o pessoal prefere dizer assim, mas olhe para Jesus, não olhe para mim não. Eu sou crente, tudo mais, tem um cartão de membro até bonito. Mas você não olha para mim não, você olha para Jesus. E não é isso que a Bíblia ensina. Ela ensina a sermos testemunhas. A dizermos como Paulo, sede meus imitadores como eu sou de Cristo.
caminhe comigo. Então está difícil, muito crente dizer assim, olhe para nós. Mas a igreja precisa dizer, olhe para nós. Olhe para nós, porque nós temos resposta de Deus. Olhe para nós, porque nós temos recursos para mudar a tua vida. Olhe para nós, porque pelo poder do Espírito Santo de Deus, a sua vida pode ser transformada. Louvado seja o nome do Senhor. Então Pedro pega e diz, olha para mim. Olhe para nós. E aí ele diz a seguinte frase no verso 6, não tenho prata e nem ouro, mas o que eu tenho, isso eu te dou, em nome de Jesus Cristo Nazareno, anda, louvado seja o nome do Senhor. Querido, a gente só pode dar aquilo que a gente tem. A gente só pode dar aquilo que a gente tem. É difícil você consolar alguém se você não tem fé nem para você. É difícil você apresentar as escrituras para alguém se você não tem Bíblia nem para você. Se o diabo te apertar, você não tem um versículo de cor para dizer. Porque Jesus estava no deserto, o diabo apertou ele tudo quanto é jeito. E ele vinha com a Bíblia de um lado e Jesus já vinha com a Bíblia do outro. Mas quem sabe uns aqui, se for apertado, não tem nenhum versículo para dizer. Você precisa conhecer a palavra de Deus, é manual para a tua vida. Você precisa se debruçar sobre a palavra de Deus. Então agora ele oferece uma resposta. Não tenho prata e nem ouro, mas o que eu tenho eu te dou, em nome de Jesus Cristo Nazareno. Levanta e anda, muda de vida, louvado seja o nome do Senhor. Conta-nos um historiador que um dos papas da Igreja Católica teve um encontro com o teólogo Tomás de Aquino, da patrística, do início da fé ali. E o diálogo era mais ou menos assim: veja você, Tomás, a igreja não pode dizer mais não tenho prata e nem ouro. Isso ele olhava para os corredores da igreja repletas de ouro. E Aquino, Tomás de Aquino, teria respondido o seguinte: é verdade, Santo Padre, mas a igreja também não pode mais dizer em nome de Jesus Cristo Nazareno, ande. Uma igreja que perdeu força, perdeu poder, perdeu autoridade. Trocou. Esta igreja pulsante, irmão, que conhece o Jesus, precisa dessa autoridade. Aqui nós temos acesso a promessas do Senhor, mas essas promessas é para quem crê. Aqui está disponível para nós. O que a palavra de Deus nos prometeu, os servos de Jesus que confiam em Jesus podem realizar. E por que não realizam? Porque não creem. Porque não se importam, porque preferem viver as suas vidas, se encheram de coisas, e talvez muitas delas legítimas, que você perdeu a Deus. Talvez você tenha coisas hoje que você orou a Deus pedindo, clamando, com lágrimas nos olhos, e talvez essas mesmas coisas te esvaziaram de Deus. Talvez antes de ter essas coisas você era até mais crente, sentia até a presença de Deus com mais facilidade. Nós precisamos, irmãos, passar um raio-x na nossa própria vida e entender que nós precisamos do Evangelho do nosso Senhor Jesus Cristo. Estarmos cheios da presença do Senhor. De que forma a igreja pode repartir os seus recursos? Primeiro, mantendo um olhar compassivo. Só foi possível Pedro e João enxergarem aquele homem porque tinham um olhar compassivo. Às vezes nós estamos apressados demais para enxergar a necessidade do outro. Às vezes teu colega de trabalho já te deu tantas dicas com vontade de ir na tua igreja, você nunca convidou. Eu me surpreendi um tempo desse com um amigo do meu ambiente de trabalho, porque a gente acha, talvez seja só eu que sou menos crente que vocês, mas a gente sempre pensa que fulano nem quer saber, né? Você sabe aquelas pessoas que você elege e diz, não vou nem falar com fulano, que não tem cara de que dá bola para crente. Vocês já passaram por isso? Ou é só eu que sou pecador? Mas só tem crente aqui, glória a Deus. Mas geralmente eu olho assim e digo, esse fulano aí acho que não quer nada com Jesus não. Aí acho que aquele ali também não quer não. E nessa brincadeira aí, eu tenho um amigo que a gente estava fazendo uns encontros e eu nunca o convidei. Mas Deus não usa só, Deus tem seus meios, e acabou usando um outro que chamou. Nem pensou nisso, só convidou. Porque às vezes a gente pensa demais e a gente só precisa convidar. Esse meu outro colega nem pensou, disse, fulano, vai ter um encontro ali, vamos falar de Jesus, tu vem? Ele disse, eu vou, e foi. Aí quando ele chegou lá, ele disse, a Adonia nunca me chamou. Eu digo, Jesus, misericórdia, eu achei que o menino nunca ia vir. Um outro amigo pegou esse mesmo colega, chamou ele para ir na congregação, lá a Betel.
Eu digo, fulano não vai. Quando eu me espantei no EBD, o homem chegou. Eu disse, Adonde nunca me chamou. Aí tu me chamou, eu vim. Eu digo, glória a Deus. Estou servindo para nada. Mas o fato é, irmãos, que nós precisamos às vezes abrir apenas a nossa boca e convidar. Diz, olha, vamos, vem conhecer, vem participar. Às vezes, talvez o teu colega esteja dando dicas para entender o que se passa na tua vida. E às vezes a gente não abriu a boca convidando alguém para conhecer a nossa comunidade de fé, para conhecer mais acerca de Jesus. Quem sabe no final de ano você junte uma grana e compre Bíblia e distribua. Ó, fulano, eu tenho a melhor coisa que eu podia te dar. Vou te dar uma Bíblia. Você faz uma dedicatória e diz, olha, que seja palavras de vida eterna. E de repente alguém é alcançado com esse seu ato. Irmãos, existem N formas da igreja olhar com um olhar compassivo para aqueles que perecem. Pedro e João estavam atentos a essa necessidade. E eles pregaram com graça. Olhe para nós. Olharam e pediram. Muitos crentes não podem dizer isso mais. Quer se esconder. Não olhe para mim não. Nós precisamos estar atentos para dividir os recursos que nos foi dado. Também precisamos caminhar através de um relacionamento de discipulado. Note que Pedro disse, olhe para nós, em nome de Jesus Cristo Nazareno, eu não tenho ouro nem prata, mas em nome de Jesus Cristo eu te dou o que eu tenho, né? Levanta e anda. Mas ele não deixou ele só, ele agarrou na mão dele. E aqui esse agarrar a gente pode aplicar da seguinte forma, ele ajudou a se levantar, a firmar os pés, os passos. Nós não temos dificuldade em ganhar almas para Jesus, você sabia disso? O mundo é necessitado do Evangelho. Se você explicar bem direitinho o Evangelho, as pessoas querem Jesus. Querem ou não querem? Eu estou com missionários aqui. Querem. Sabe qual é a nossa dificuldade? Discipulado. A gente até ganha para Jesus, mas na hora de pegar a mão e a ajudar a firmar-se sobre os pés, nós temos dificuldade. Nós precisamos amadurecer nessa área. Pedro não simplesmente disse, levanta e anda, pronto, olha o milagre, vejam aí, tchau. Pegou na mão dele, ajudou a se levantar e diz a palavra do Senhor, ele se colocou de pé, andou e ajudou ele a entrar no templo. E esse homem saltava, louvava e adorava a Deus. Nós precisamos nos preocupar com o discipulado, ensinar as pessoas a crer no Evangelho que nós cremos, a conhecer o Deus que nós professamos. O que recurso a igreja pode levar para as pessoas? Salvação, cura, alegria, louvor. Todo o povo viu andando e louvando a Deus. Reconheceu que era aquele homem que costumava mendigar fora do templo ali na Formosa. Ah, queridos, se nós dessemos conta de oferecer para as pessoas esse discipulado, se nós mantivéssemos a compaixão no olhar, se nós pregássemos com graça, com verdade, se nós discipulássemos através do relacionamento, o mundo seria transformado pelo Evangelho. Uma pequena quantidade de pessoas como essa aqui seria capaz de levar muitas pessoas ao reino de Deus, afirmar os passos de muitas pessoas. E nós somos desafiados como igreja a não viver apenas o euforismo, a alegria do domingo, que é maravilhosa, mas a avançar em ação à segunda-feira, levando pessoas a Cristo. Me permita aplicar, e aqui eu prometo encerrar. Lucas apresenta a rotina dos crentes, a ruína do mundo e os recursos da igreja. Então eu quero fazer 3 aplicações. Primeiro, empenhe-se em praticar disciplinas espirituais. Isso é para a tua vida. Isso não depende do pastor da igreja, não depende do líder do jovem, é sobrevivência, é para a tua vida, é para a tua alma estar em paz, é para você conseguir crescer em comunhão com Deus. Não queira entrar ano e sair ano e você continuar o mesmo crente anêmico, raquítico, sobrevivendo aos empurrões. Se não te chamarem para a igreja, tu não aparece. Se alguém não for te buscar, você não consegue vir. Ah, se não ligar, nunca mais vem. Só vem se ligar, ó, tem EBD, ei, ó, culto à noite, ó, culto de jovens, ei, fulano vem, querido, começa a andar com tuas próprias pernas, porque Jesus te levantou e firmou teus tornozelos, e começa agora, em vez de estar capengando, tu está firmando os passos de outros, levando e ajudando a outros a entrarem nos caminhos. Então, para isso, você precisa de uma rotina de palavra, de oração, de comunhão, de adoração, vida de crente. Você precisa se esforçar, porque o reino de Deus é tomado por esforço. Te mexe, crente.
aprende sobre Deus, compartilha a tua fé, se enche de alegria do Espírito Santo, conhece a palavra de Deus, porque senão daqui a pouco o mundo vai dizer o que é que você tem que fazer. Parece com os dias de hoje, né? O mundo inteiro já sabe o que é que os crentes têm que fazer. Às vezes o mundo quer dizer que conhece mais Jesus do que a gente mesmo. E eles não sabem nada, porque quem conhece Jesus é nós que andamos com Ele. Quem conhece Jesus é nós que partilhamos da palavra dEle e vivemos para a glória do nome dEle. Então nós precisamos conhecer a palavra de Deus. Segundo, enxergue o mundo da forma que ele é. O mundo é miserável, está em pecado, carente da graça de Deus, necessitado de Jesus. Porque senão você vai olhar para o mundo e achar que está tudo bem com eles. Não, do jeito que eles estão, eles vão para o inferno. Se não converter, se não aceitar Jesus como Salvador, o seu colega de faculdade, o seu amigo do trabalho, se não se dobrar a Jesus, infelizmente perecerá. Não queira participar desse sangue, mas seja um instrumento para apresentar o Evangelho àqueles que perecem. Por mais que ele seja um bom cidadão, que ele não minta, que ele não diga nada, se ele não confessar Jesus como seu Salvador, ele é alguém que perece. Essa é a realidade. Nós precisamos estar atentos a isso, porque muitos estão ao nosso lado, estão perecendo. E se Deus não colocar no nosso coração amor pelos perdidos, desespero para levar as pessoas a Cristo, nós seremos apenas participante dessa tragédia. Terceiro, envolva-se de forma intencionalmente discipuladora na vida de outras pessoas. Ore com alguns, ore com outros, compartilhe a mensagem, caminhe regularmente ao lado das pessoas, com hora marcada e com discipulado. Queridos, nós precisamos ser intencionais naquilo que nós fazemos. Tem coisas que você não precisa fazer muito não, sabia disso? Se você tem um WhatsApp, toda sexta-feira, vai lá para o grupo na igreja o link do culto. Você só precisa, sabe de quê? De coragem, de pegar esse link e encaminhar para 5 pessoas. Você não disse nada, disse, veja o culto. Toda semana nós produzimos arte sobre cultos aqui. Sabe o que você pode fazer? Compartilhar com 5 pessoas. Você nem abriu a boca, só compartilhou. Você compartilha tanta porcaria, eu tenho certeza. Vídeo engraçado, vídeo de TikTok, vídeo de não sei o quê, gato miando, gato não sei o quê, cada besteira, eu tenho certeza que o meu celular é empestado com isso e eu ando bloqueando, imagine de todo mundo aí que tem acesso a meio mundo de grupo. Então, querido, se você for intencional nisso, você já está levando pessoas a conhecer Jesus. Nós temos trabalhado incansavelmente para divulgar. Agora esse culto está sendo transmitido. Talvez esteja 2, 3, 4 pessoas assistindo online aqui agora. Mas nós estamos insistentemente há 5 anos transmitindo esse culto. Um ou outro é alcançado pelo Evangelho. Às vezes eu faço a métrica da onde nós alcançamos, especialmente no Spotify, que a gente também tem uma espécie de podcast, chega em vários países. Eu não sei, talvez a eternidade revele, quando a gente chegar nos céus, pessoas que se converteram, que foram edificadas através daquilo que nós estamos fazendo. Então, aproveite as suas redes sociais e divulgue o Evangelho. Você não quer falar muita coisa? Compartilhe um versículo bíblico. Traz uma mensagem de esperança. Põe lá no teu grupo uma mensagem da fé. Te identifica com Jesus. Se alguém de repente quer conhecer mais sobre a fé, te oferece para ser um discipulador e dizer, olha, fulano, tu quer um discipulado? Eu posso te apresentar. Às vezes, queridos, pensando sobre isso, talvez eu imagino o seguinte diálogo numa segunda-feira no seu ambiente de trabalho. Meramente ilustrativo. Alguém chega para você e você conversando com seu amigo de trabalho. Pense comigo desse jeito. E na conversa você disse, fulano, como foi teu final de semana? Talvez se for uma pessoa mais agitada, mais jovem, vai dizer, rapaz, eu fui para tal lugar. Eu tomei todas, eu bebi, eu fiz uma farra, eu fiz isso ou aquilo outro. E talvez por curiosidade a pessoa te pergunte também, como foi teu final de semana? Ah, o meu foi diferente. Ah, o meu foi na igreja, rapaz. Eu estava no culto, eu ouvi uma palavra do meu pastor. Ou palavra, versículo tal. Eu queria depois até compartilhar contigo. Depois eu vou te mandar, porque mexeu tanto comigo, pode ser que fale contigo também. Ou evangelização, que você acabou de fazer. Numa conversa simples. Foi ou não foi? Nós precisamos ser intencionais com aquilo que nos afeta. Sabe por quê? Porque eu sei que se você acompanha a série, você sai indicando um bocado de série para as outras pessoas, não sai?
Se você acompanha filme, diz, eu assisti um filme, ou um filme massa, você tem que ver ele depois. Quem sabe se você fizesse isso com Jesus? Rapaz, eu encontrei Jesus, eu encontrei a salvação. Eu tenho um dorama do céu para te indicar aqui, povo que gosta de dorama aí. Eu tenho um dorama do céu para te indicar. Pense num drama bonito. Você que gosta de novela, a Bíblia aqui é um drama perfeito, é muito lindo. É porque às vezes a gente quer conhecer o que o mundo tem para oferecer e não quer conhecer aquilo que os céus têm para nos oferecer. Nós precisamos, irmãos, avançar. Uma igreja em ação. Uma igreja que é a igreja de segunda-feira. Uma igreja que se mexe no sentido de levar outros a partilhar a fé. Amém? Que Deus em Cristo nos abençoe.